Shabbat Shalom, Haverim, Behaverot novamente, a vocês que estão aqui, a vocês que estão em casa. Estamos hoje trazendo um estudo importante sobre a Parashá Shelach, né? E o título desse shiur de hoje, dessa Parashá, é o cacho do reino. A Parashá de hoje tem vários pontos importantes, mas por um direcionamento do Eterno, eu resolvi focar num dos pontos que eu considero bastante importante e com grandes tipificações ali que vão importar para a nossa vida pessoal. O título desse estudo, dessa paraxá, é o cacho do reino, Shelah, a videira verdadeira e a fé dos remanescentes. Então, gente, eu preparei aqui esse estudo, eu vou lendo e comentando com vocês, como sempre fazemos. A paraxá Shelah, ela se abre com uma frase que já contém em si mesma um eixo teológico de toda essa crise que estava acontecendo ali naquele período. O Eterno diz: envia para ti homens e que espiem a terra de Canaã, que eu estou dando aos filhos de Israel. Por que eu dei ênfase nessa frase? O Eterno, já no primeiro verso da Paraxá, diz que ele está dando aquela terra ao povo de Israel como herança. E aí, gente, isso está em Bamidbar, né, em Números 13, verso 2. A terra, ela não é apresentada como uma possibilidade incerta, mas como uma dádiva do Eterno já decretada, que eu estou dando. O Eterno enfatiza isso. O envio dos espias, portanto, não deveria decidir se a promessa era verdadeira. Ela deveria apenas testemunhar a grandeza daquilo que Hashem já havia prometido. Por isso, Rashi, quando comenta, né, citando a tradição midrásica, ele percebe que o Shelach Lechá, né, ou seja, uma permissão e não um mandamento do Eterno. O Eterno deu uma permissão, leva por ti, envia por ti, para ti. Né? Ou seja, eu estou dando a minha palavra. Vocês não estão confiando? Envia por ti. Shelar lehá. Né? Mas não foi uma ordem como se o Eterno dissesse uma mitzvah. Não. Ele estava dando uma permissão para o povo testar a promessa dele. Né? E aí, segundo o teu mandamento, olha o que o Kirash comenta. Segundo o teu entendimento, eu não te ordeno. Né? Em outras palavras, Hashem já havia declarado que a terra era boa. O problema não estava na terra prometida, mas no coração de Israel, do povo de Israel, diante dessa terra. A missão dos espias revela, assim, uma verdade assustadora. Há momentos em que Deus permite que o homem examine aquilo que ele já deveria crer. O Eterno, isso a gente tem que prestar muita atenção na nossa vida, gente. E é por isso que essa paraxá de hoje ela é tão importante. Porque tem coisas que o Eterno comunica para nós em nossa alma. E o preço de não crer. Ah, não, vou fazer as estatísticas para ver se vai dar certo. Pode ser muito caro. Pode ser muito caro esse preço. Para o nosso povo, para cada dia que os espias passaram lá, checando, os 40 dias, se converteu em um ano no deserto. A terra era prometida para vocês? Não acreditou? Está fora. Está fora. Simples assim. O Eterno é misericordioso, mas ele também tem que devorar. E entender esse equilíbrio é importantíssimo na nossa vida. Então essa paraxá, ela aconteceu há quase 3.500 anos. Mas ela fala com a nossa vida hoje. Como está a nossa caminhada e o nosso coração diante daquilo que o Eterno já prometeu? Ah, estou indo para lá, vamos lá. Ou não, peraí, deixa eu fazer as contas antes.
E isso pode ser a diferença entre entrar e ficar 40 anos no deserto. Simples assim. Para o povo de Israel, acima de 20 anos, não teve conversa. Ah, mas não, me arrependi, deixa eu voltar. Não, tchau. É por ali a saída. O Eterno é misericordioso. Mas ele não nos convida a ficar tentando a paciência dele. Porque ele conhece o coração, e o coração rebelde, o que a gente aprendeu lá atrás com o faraó? Ele obstina. Aí é que ele vai obstinar. As primeiras 3 pragas, 4 pragas do Egito, o coração do faraó ainda estava quase tentando fazer uma techuvá. Moshe, vai lá, intercede. E vamos ver se Hashem... Aí Hashem fazia. Continuou. O próprio Eterno agora deixou endurecer o coração dele. O que vai acontecer também na volta do Mashiach? Vocês lembram de 2 Tessalonicenses 5? 2, de 5 a 12? Que fala do anti-Mashiach que viria. E fala daqueles a quem o próprio Eterno vai enviar a operação do erro. Todos os que tiveram prazer está traduzido ali como iniquidade, na anomia, no desprezo da Torá. O Eterno envia a operação do erro para que creiam na mentira e sejam julgados todos aqueles que tiveram prazer na anomia, no desprezo da Torá. Percebem? O Eterno é bom, misericordioso, ele prometeu uma terra maravilhosa. Mas o povo já estava vindo de murmurações, começou lá na época do maná. Ah, se tivéssemos o peixe do Egito, os alhos e as cebolas do Egito. E reclamando. Queremos codornizes, toma as codornizes. Eu cheguei até na época da paraxá passada, só fazendo uma recapitulação, eu fiz a conta. Porque segundo as contas ali, parece que as codornizes, que ele fez um vento vir, né, do mar, encheram até 90 centímetros de altura, a distância de um dia de caminhada. Um raio de um dia de caminhada. Isso dava, em média, pelos cálculos que eu fiz, entre 22 e 32 quilômetros, com 90 centímetros de altura. Eram centenas de bilhões de codornizes. Dá para alimentar anos o povo. Entendeu? Moshe até ficou indignado, né? Mas será? São 600 mil homens em pé aqui, como é que eu vou alimentar isso tudo? Já não tem gado suficiente. Nem Moshe Rabbeinu estava acreditando. Mas existe alguma coisa difícil demais para mim? Então, voltando para a paraxá atual e não para a passada, mas que tem muito a ver com o que o Eterno promete e às vezes a gente não crê, não acredita, essa paraxá ela é central nesse ponto, porque envolveu a entrada do nosso povo na terra prometida, ou não. E o que causou a eles isso? É importante que a gente tenha esse discernimento para analisar na nossa vida. Então, continuando aqui. A missão dos espias revela, assim, uma verdade assustadora. Há momentos em que Deus permite que o homem examine aquilo que já deveria crer. Não porque a promessa precise de confirmação, mas porque o coração humano precisa ser exposto para saber o que tem dentro, em quem está a nossa confiança. O texto deixa claro que todos contemplaram a mesma realidade. Eles viram a mesma terra, os mesmos vales, os mesmos frutos, as mesmas cidades fortificadas e os mesmos descendentes dos Nefilim, dos gigantes. A diferença não estava na retina, mas estava na alma de cada um. Quando retornam os espias, eles dizem: chegamos à terra e de fato ela mana leite e mel. Começaram então concordando com a promessa do Eterno. De fato, aquela terra mana leite e mel. Agora é que vem o perigo. E isso a gente tem que prestar atenção na nossa vida. Esse perigo. A palavra Efes, em hebraico. Atenção com essa palavra na nossa vida. De fato, a terra prometida mana leite e mel. Efes, contudo, mas
A terra manda leite e mel, mas isso é um perigo. Vamos lá. É uma palavrinha fatal. Eles primeiro confirmam a promessa do Eterno, a terra manda leite e mel, mas trazem essa palavrinha fatal. Mas, contudo, todavia, esse contudo, ele é o ponto aonde a fé se rompe. É o furo. É onde começa a quebra. Não porque os obstáculos fossem imaginários, mas porque foram colocados acima da palavra de Hashem. Rambam, ele observa com grande precisão que o erro dos espias não estava simplesmente em informar que o povo era forte, gigante, ou que as cidades eram fortificadas, pois Moshe os havia enviado justamente para observar esses detalhes estratégicos. O pecado começou quando a informação deixou de servir à obediência e passou a produzir desânimo, medo e rebelião. Por isso, em Devarim 1:28, Moshe resume o desastre dizendo: nossos irmãos derreteram o nosso coração. A questão não era o relatório em si dos espias, era o efeito espiritual desse relatório. Aqui está a grande pérola dessa paraxá Shelah. E é o grande incentivo e entendimento para nós. A incredulidade quase sempre se apresenta como prudência. Olha que perigo isso, gente. Repetindo, a incredulidade, ela quase sempre se traveste, se apresenta como, não, eu estou sendo só prudente. Eu estou fazendo as contas. Como é que a gente vai entrar nessa terra? Tem umas pessoas de 4 metros de altura, descendentes dos Nefilim. Segundo as estatísticas, Golias tinha 6 côvados de altura. Côvado, daqui até a ponta do dedo. 6 vezes isso, 3 metros. O côvado é 44, não é 45 centímetros. 3 metros de altura. Nefilim. Nós parecíamos como gafanhotos diante deles. Não, peraí. Olha só, tem muros aqui intransponíveis. Como é que a gente vai pular esse muro? Como é que a gente vai furar essa barreira de pedra? Não, o Eterno prometeu que manava leite e mel, mas e isso? E esses gigantes? E esses desafios? E essa mortandade que estava vendo? Porque estava havendo uma mortandade lá dentro. Que era o Eterno fazendo. O Eterno estava fazendo um favor ao povo de matar já os adversários que viviam lá dentro para que o povo chegasse e encontrasse menos resistência. Ele, não, essa terra é terra de morte. Só tem morto. Não. Usava a própria Torá para ver defeito na promessa de Hashem. Não, a gente não pode tocar no muro. Olha só. E ficando cego para que quem estava fazendo aquela obra era Hashem. É o que Yeshua explica com todas as letras na parábola do bom samaritano. Quando a própria Torá se torna uma armadilha para a gente não cumprir uma mitzvah maior do que uma menor. O Kohanim, da parábola do bom samaritano, ele tinha uma obrigação, ele não podia tocar num homem morto. Como ele viu aquele judeu caído, ferido, não sabia se estava morto ou vivo, passou direto. O levita passou direto. Eles tinham uma mitzvah. Mas tinha uma mitzvah que é superior a todas. Trazer, ajudar alguém em situação de vida ou morte. Tanto é que a própria halahá atual considera hoje isso. Se alguém está passando um problema cardíaco, está tendo um infarto no Shabat, o que a halahá diz hoje em dia? Você tem o dever de cuidar dele. Leva ele para o médico. Ah, mas eu vou profanar o Shabat. Pesos diferentes. E Yeshua explicou isso lá. No primeiro século não foi tão entendido. Mas nos séculos posteriores isso entrou até no corpo das halahot. O peso das mitzvot. Então era o que estava acontecendo aqui. Eu vou chegar nessa parte com detalhes. Mas o ponto que eu quero ressaltar, que é o grande segredo dessa paraxá, é quando a incredulidade quase sempre se apresenta como prudência.
Os 10 espias, eles não se levantaram dizendo: nós rejeitamos Hashem. Não, eles não falaram isso. Começaram concordando com a promessa. De fato, lá é uma terra que manda leite e mel. Eles se levantaram depois daquele mais, eles se levantaram com dados, com números, com geografia, com fortificações, com estatísticas militares e análises de risco. Mas por trás da linguagem aparentemente racional que eles estavam usando, havia uma profunda distorção espiritual. Porque eles estavam botando peso nisso, ao invés de botarem o peso da confiança na promessa de Hashem. E quando estatísticas, dados, os cientistas falaram e tal, sobrepujam a confiança em Hashem, a gente está incorrendo no mesmo erro dos espias. Isso é a armadilha e o grande perigo e o grande alerta dessa paraxá. Quando a incredulidade em Hashem toma forma de prudência. Gravem isso. Então, a distorção espiritual, né, que estávamos vendo. Eles disseram: a terra, aquela terra é uma terra que devora seus habitantes. É o que eu estava falando antes. Isso eles citam lá em Bamidbar 13:32. Rashi comenta que onde quer que os espias passassem, eles viam funerais. E que Hashem havia feito isso para ocupar os habitantes da terra e proteger justamente os espias, para deixar esses habitantes ocupados. Rashi comentou isso. Porém, eles interpretaram esses sinais do Eterno para o mal. Aquilo que havia sido dado para o bem. E essa é uma das leituras mais profundas da tradição rabínica sobre essa paraxá. A mesma providência que os guardava foi reinterpretada como uma ameaça. O sinal da misericórdia do Eterno de poupar os espias e deixar os habitantes da terra ocupados com funerais foi visto por eles como: olha quanta mortandade aqui nessa terra. Foi interpretado para o mal. O sinal da misericórdia ele foi lido como um sinal de morte. E isso revela que o pecado dos espias não foi uma ausência de provas, mas uma perversão hermenêutica, uma perversão da interpretação. Eles olharam para a realidade sem submissão à palavra do Eterno. E sem submissão à sua promessa. E por isso, até a bondade de Deus lhes pareceu um perigo. É nesse ponto que a leitura messiânica se torna luminosa aqui nessa paraxá. Shelar nos ensina que o reino ele não é discernido apenas pelos olhos, mas por um coração alinhado com a palavra do Eterno. E Yeshua confronta exatamente essa cegueira quando ele diz: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo o justo juízo. Os espias julgaram segundo a aparência do que viram e temeram. E o pior, se eles tivessem só temido e guardado para eles, não teria sido um pecado tão grave. Mas quando eles levaram aquela dúvida para o povo, eles levaram uma peste adiante, uma contaminação de milhares de almas. Ficaram. Isso também nos ensina a vigiar nossa língua. Em tudo. Ah, não, isso aqui eu acho que não vai dar certo, vai dar tudo errado. Cuidado com isso. Cuidado. É o mal dos espias. Essa paraxá ela é muito importante porque ela tem informações e ensinos preciosos para a nossa vida hoje. Apesar de ter acontecido
há quase 40 séculos atrás, 36 séculos atrás. Né? Vamos lá. Então, os espias julgaram segundo a aparência. Eles viram gigantes e concluíram derrota. Eles viram muralhas e concluíram impossibilidade. Eles viram funerais e concluíram maldição. Viram a própria pequenez deles e disseram: éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Mas Yehoshua, olha a curiosidade do nome, e Caleb, né? Yehoshua e Caleb, eles tinham outro tipo de posicionamento de alma, outro tipo de espírito. E curiosamente, não vamos chamar de coincidência porque não existe. Quais eram as tribos dos dois? Efraim e Judá. Isso conta alguma história para vocês? Já estão ligando os pontos? Efraim é chamado no Pesic Rabat, meu justo Messias. Mashiach ben Yosef. E Mashiach ben Davi. Os dois conectados. Nem só um, nem só o outro. Aqui a Paraxá começa a descortinar um segredo de quem entra na Terra Prometida. De quem entra na Terra Prometida. Que tipo de espírito rege aqueles que entram na Terra Prometida? Qual foi a postura de Caleb? Qual foi a postura de Yehoshua, Josué? Certo? E aqui eles vão explicitar isso aqui. Yehoshua e Caleb, eles carregavam outro espírito. Eles não negaram os gigantes. Mas eles negaram que os gigantes fossem maiores do que a aliança do Eterno com eles e com o povo. Ele viu a ameaça, ele não negou que existiam gigantes. Mas esse gigante, ó, ele é miudinho perto de Hashem. Essa é a postura. Se vocês notarem, a postura aprovada pelo Eterno em toda a Tanar é essa. Quem foi outro que teve uma postura semelhante? Em outro contexto. Um rapazinho assim, adolescente, ruivo, magrinho, cuidava de ovelha, chega lá, quem esse incircunciso de 3 metros pensa que ele é para afrontar o Deus de Israel? O Eterno já me livrou de um urso, já me livrou de um leão, esse aqui está com os dias contados. Pô, Hutzpah. Essa é a postura de um verdadeiro tzadik, de um verdadeiro judeu. Não tem medo de nada. Ah, tá vindo o exército iraniano me bombardeando. Quem você pensa? Suas formigas diante do Eterno. Um com Deus é maioria. Um com Deus é maioria. Pode vir o mundo contra. Mas essa postura a gente tem que nutrir em nossa alma. Em todas as situações da vida. E foi a postura e o espírito de Yehoshua e Caleb. Os espias vieram falando, não, olha, a estatística aqui está dizendo, segundo os dados do chat GPT e do Claude aqui falando, é impossível porque tem 50 metros de altura a muralha e é feito com uma liga de titânio reforçada. Não. Não. Não creram em estatísticas. Existia até uma certa prudência recomendável, pela lógica mundana e humana, sim. Mas pela lógica daqueles que seguem o Eterno, a postura é outra. É o que Hashem falou. Então é isso que eu vou fazer. Ponto. E tchau. Ah, mas vai acontecer um monte de coisa se você fizer isso. Baruch Hashem. É nessa direção. Ah, mas o inimigo vai vir com a faca. Então deixa eu ir na direção da faca. Porque ali é o caminho. Por isso que Yeshua falou que a estrada era estreita e apertado o caminho que leva à vida. E larga é a porta que conduz à perdição, porque muitos são os que entram por ela. Por quê?
porque não confiam. O segredo da vida é a gente adquirir esse nível de confiança em Hashem, que mesmo que tudo diante dos nossos olhos falem o oposto, a gente continua crendo no Eterno. E se for para o nosso bem, Baruch Hashem. E se o Eterno quiser nos levar, Baruch Hashem também, porque está tudo debaixo do controle dele. Mas a gente cola com Hashem, com aquilo que ele disse, e segue. Ah, mas isso vai te matar. Baruch Hashem. Mais cedo vou ficar lá junto com ele. É isso. Essa é a confiança que fez a diferença entre os que entraram na Terra Prometida e os que tiveram seus cadáveres prostrados nas areias escaldantes do deserto. Uma postura de alma fez toda a diferença. Esse é o ponto. E esse foi o espírito de Yehoshua e Caleb. Eles não negaram os gigantes, eles negaram que os gigantes fossem maiores que a aliança do Eterno. Eles não fecharam os olhos para a realidade, eles abriram os olhos para uma realidade superior. Por isso o drama da Parashá Shelach é o drama de toda aquela geração. Diante da promessa, o homem sempre precisa escolher se interpretará a terra prometida a partir dos gigantes ou os gigantes a partir da promessa. É uma escolha que a gente faz diante de tudo que se apresenta. Eu vou analisar a promessa de Deus, a terra prometida. Vou medir essa promessa pelo tamanho dos gigantes que estão vindo na frente ou medir os gigantes pelo tamanho da promessa. Esse é o ponto. A fé messiânica em Yeshua nos chama exatamente a isso. Não a uma fé ingênua, uma fé que finge não haver muralhas, não é isso não. Mas a uma fé régia, profética e madura, que não olha para as muralhas sabendo que a palavra de Hashem é mais sólida do que qualquer fortaleza levantada pelo medo. O medo, a gente tem que trabalhar isso muito bem na nossa alma, porque o medo é um atestado de desconfiança contra Hashem. Toda vez que Hashem fala, não, vai lá, vai dar tudo certo. E a gente, não vou não, porque eu estou com medo. Você está falando que Hashem é mentiroso. Isso é grave. Por isso que as pessoas, poxa, o povo não entrou na Terra Prometida só porque eles falaram isso da Terra e que tinha gigantes? Parece uma coisa tão pequena. Não é não. Não é pequena não. Você está chamando Hashem de mentiroso. Isso é enorme. Aquele que é a própria verdade. Você dizer que a palavra, que ele não é digno de confiança e que sua palavra não é verdadeira, isso é uma transgressão da maior. Tanto é que lá em outras passagens Hashem vai falar, os meus tzadikim viverão pela emuná, confiança. Não é fé, vou fazer uma fezinha hoje e jogar na loteria. Isso não é fé. Isso é dar uma de louco. Confiança é Hashem falar, vá por ali. Você vai passar um perrengue, mas no final vai dar tudo certo. E você, tá bom, e vai. Confiança é Abraham Avino. Larga a tua parentela. Tinha dinheiro, tinha um posse. O pai fabricava ídolos. Ídolos para um povo pagão. Era uma fonte de renda inesgotável. O que Hashem fala? Larga a tua parentela, perde tudo. Sai andando na direção de uma terra que eu ainda vou te revelar no meio do caminho. Já pensou isso? E ele foi. Largou a parentela. Foi caminhando na direção de um lugar que ele não sabia qual era o destino final. E ali o Eterno se revela a ele. E ele confiou. E de novo, não era só uma provinha, não. Ia ter outras. Outras. Até mais sérias. Está vendo seu filho? Que nasceu depois de seus 100 anos. Difícil, né? Nascer filho com 100 anos. Seu único filho.
bota ele ali em cima do holocausto e desce a faca nele. O que Abraão fez? Confiou. Quantos de nós teriam essa postura hoje? Já pensou? Olha o tamanho desses patriarcas. Olha o tamanho. Por que aqueles que são enxertados na oliveira são chamados de descendentes? Ben Abraham. Descendente de Abraão. Por causa da confiança. É isso que discerne quem é quem. E da intrepidez de Davi e a confiança de Abraão. A intrepidez de Yehoshua e Caleb, de acreditar, não, mas tem 1 milhão de provas que vai dar errado. Olha aqui o que o jornal está dizendo, olha a estatística. Eles não. Exato, exato, exato. E mais, né? Os egípcios acabaram pagando a conta. No caso de Abraão Avino, o Eterno livrou o primogênito, né? O primogênito da promessa, não o primogênito sanguíneo, né? No caso dos egípcios, foi caríssimo, né? E as 10 provas dele. Mas o povo, tendo, isso foi mais grave ainda, porque o povo viu todos os sinais e maravilhas do Eterno, com as 10 pragas, gente, abriu um mar vermelho. Eu estava vendo imagens na internet que são antigas, não são da época de IA, agora, moderna. Eu vejo essas imagens desde a época de 1990 e pouco, quando a internet estava começando, de carruagens no fundo do Mar Vermelho. Não existia nem computador para fazer edição de imagem ou gerar fake news, nada disso. Está lá. Agora você imagina como que aquelas carruagens pararam ali, se não fosse pelo que está descrito na Torá. Então, eles viram esses sinais com os próprios olhos, foram seguindo e seguindo. E aí, daqui a pouco, estou com fome, só tem esse maná. Gente, para pensar o que é esse maná. Você está num lugar que só tem areia, você está com 50 graus de sol na cabeça e 0 graus durante a noite. Todos os dias. Era para você comer cascalho e areia, porque não tinha nada. Achar escorpião, achar cobra e comer. Mesmo não sendo cachê, porque você estava no deserto. Né? E ali o que o Eterno faz? Faz descer o maná dos céus. Para não só te alimentar durante a semana, como vinha porção dobrada na sexta-feira, na véspera de Shabat. Para você nem precisar trabalhar no Shabat. E o povo reclamando. Coita, olha, já parou para pensar? Sim. É. É. Sim, escancaradas, assim. Uhum. E ficou uma lição para todos. Para que tudo que vem do Eterno, a gente se nutrir um coração grato durante a vida. Né? E tem situações na tradição rabínica que eu acho fantásticas, como a história de Ish Gamzu, né, do Gamzu Letová. Tem situações, tem uma até que fala de Rabi Akiva, que é uma outra história semelhante. A do Ish Gamzu era a areia, né, que virava flechas. E o que acontece?
segundo o que eu me lembro, tá? Não estou pegando aqui de referência. Ele foi ordenado a transportar uma caixa com as joias do rei, né? O Ishkanzu. Era um presente para o rei. E chegando lá, parece que os ladrões roubaram as joias e botaram areia. E aí, quando ele chegou diante do rei, o rei viu, que afronta é essa? Você trazendo uma caixa. E aí, foi que disseram para o rei, olha, peraí, essa areia pode ser uma areia mágica. É a areia de Abraão, vindo, que lançava e matava os adversários, né? E aí, o rei quis botar à prova, né? E aí teve uma situação dos inimigos do rei, que aí ele pega essa areia e lança contra os inimigos do rei, e os inimigos são realmente dizimados por aquela areia. Aí ele é honrado duplamente. O que queriam fazer contra ele, ele volta de lá da presença do rei, cheio de presentes do rei. Ou seja, é, Gamzu Letová. É, isso também é para o bem. Isso também é para o bem. A outra tradição registrada fala sobre Rabi Akiva, que parece que ele estava viajando só com uma mula, um galo e uma lanterna, uma lamparina, né? E estava descendo uma colina para chegar numa cidade, né? Existem dois relatos, um falam de ladrões, outros falam do exército romano, né? Mas vou contar do exército romano. Estava uma cidade e ele foi procurar a estalagem e não achava lugar para ficar. E falaram, olha, você dá o seu jeito e fica fora da cidade. E ele ficou fora da cidade, achou uma colina, botou lá o burrinho dele, né? E o galo dele, a lanterna, e foi anoitecendo. Mas ele falou, olha, não achei Gamzu Letová. Não, era uma outra fase, não era Gamzu Letová, era parecida. Isso também é para o bem, alguma semelhança. Eu não lembro a citação exata, mas o contexto é o mesmo. Mas, resumindo, durante aquela noite, um animal selvagem matou o jumentinho dele, e ele, isso também é para o bem. Matou o galo, o outro animal, pegou o galo, matou. Aí ele, em vez de reclamar, isso também é para o bem. E veio um vendaval e apagou a lamparina dele. Ele, puxa, perdi tudo. Vai reclamar? Oi? Ah, sim. Aí, Baruch Hashem. Então, até a luminária, que era a última coisa que ele tinha, foi apagada. E aí ele, puxa, isso também será para o meu bem. Aí o que acontece? Na manhã seguinte, ele descendo, foi lá naquela mesma cidade, na hospedaria que ele estava tentando achar. Quando vê, a cidade está deserta. Não tinha mais nenhum morador. E segundo, né, alguns vão falar de ladrões, mas tem outra tradição que vai falar que eram o exército romano, passou lá e levou aquele povo todo cativo. Se ele tivesse com o burrinho fazendo barulho durante a noite, poderia chamar a atenção dos soldados, localizar a presença dele e levar ele cativo. Se o galo cantasse, os soldados poderiam olhar para a colina, ver que tinha gente ali, levar ele cativo. Se a luz da lamparina tivesse acesa, eles iam identificar a presença que tinha alguém ali e ia ser levado cativo. Então, tudo o que ele perdeu foi para o bem dele. Esse ensino é fantástico, porque se aplica exatamente ao que nós estamos falando aqui. No caso, o povo de Israel não enxergou isso, mas colocou o foco da sua atenção no medo dos espias, passaram, contaminaram o povo, né? Os espias então falaram: olha, tem gigantes, nós parecemos gafanhotos diante dele, tem muralhas enormes, está tendo uma mortandade lá dentro. Assim, a terra mana leite e mel, mas olha quanta coisa ruim. E botaram foco na murmuração. Já deveriam ter aprendido o exemplo com as codornizes, com o maná, com o mar vermelho aberto, com o livramento depois de 430 anos de escravidão. Já deveriam ter aprendido e não aprenderam. Então, ali para o Eterno, isso foi muito grave. Foi como considerá-lo mentiroso. Então, gente, continuando aqui. Vamos ver agora o padrão de Yehoshua
e Caleb. Dentro da tragédia dos espias, dois nomes brilham como lâmpadas acesas no meio de uma geração tomada pelo medo. Yehoshua bin Nun, que antes era chamado de Rocher, né, que significa salvação. E quando Moshe troca o nome dele para Yah ou Ye, Rocher, Yehoshua, o eterno salvo. E aqui nós temos a continuação. Yehoshua, Josué, que é o mesmo nome de Yeshua, tá, gente? É o mesmo nome. Ele era da tribo de Efraim. Caleb, Ben Yefuné, ele era da tribo de Judá. Não é uma coincidência isso. O texto os apresenta, primeiro, entre os 12 representantes, né, falando da tribo de cada um deles. Né? Isso não é um detalhe genealógico sem importância. A Torá está nos mostrando, já na entrada frustrada da Terra Prometida, um sinal profético. Quando a maioria de Israel perde a coragem de herdar a promessa, são justamente Efraim e Judá que permanecem de pé. Efraim, filho de Yosef, ele carrega a memória daquele que sofreu rejeição, desceu ao exílio, foi dado como morto, mas tornou-se um instrumento de preservação para Israel entre as nações. Judá, ele carrega a memória de realeza, de liderança, de louvor e da linhagem messiânica. E na crise da Parashá Shelah, portanto, não temos apenas dois homens corajosos apenas. Nós temos duas dimensões da redenção se erguendo juntas contra a incredulidade. O Eterno, até nessa Parashá, já estava codificando como que seria a libertação para a nossa terra prometida. Através de quem virá a libertação? O Eterno deixou claro que Moshe Rabbeinu, mesmo sendo o maior profeta que já houve em Israel, ele próprio não entrou na terra prometida. Por outras questões, a Torá levou na porta da entrada. Mas quem te conduz para dentro da terra prometida? Yehoshua e Caleb. Mashiach ben Yosef, Mashiach ben Davi. Olha como isso é forte. É uma tipificação codificada ali. Então, continuando. Yehoshua representa Efraim e Efraim representa a força de Yosef. O justo que venceu no exílio. Que permaneceu fiel em ambiente goim, em ambiente estrangeiro. Que salva seus irmãos, mesmo depois de ter sido rejeitado por eles. É uma tipificação perfeita do patriarca Yosef. Yaakov, ele havia profetizado sobre Efraim o seguinte, lá em Bereshit 49. A sua descendência será plenitude de nações. Falando sobre Efraim. Essa expressão, ela abre uma janela imensa para a missão de Efraim. Há nele uma dimensão que transborda as fronteiras imediatas de Israel e toca nas nações. Numa chave messiânica, isso se conecta profundamente com Yeshua HaMashiach, o filho de Israel, que é enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel, e ao mesmo tempo ele se tornou, como diz a profecia de Isaías 49, uma luz para as nações. Porque ele veio primeiro como Messias sofredor, Messias Ben Yosef, Messias que é chamado na tradição rabínica de Efraim, nosso justo Messias. Uma tipificação poderosíssima e rabínica sobre Yeshua HaMashiach, vindo primeiro como Messias sofredor. Certo? Isso foi tipificado nessa paraxá
com Yehoshua, como a tipificação do servo sofredor. Mas também, gente, Yeshua, o filho de Israel, que é enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel, e ao mesmo tempo ele torna-se luz para as nações. A tradição rabínica reconhece uma figura messiânica associada a Yosef, como falamos, que é o Mashiach ben Yosef, ligado à luta contra o pecado, a transgressão, ao sofrimento e à morte. E até a preparação da redenção. O próprio Talmud, no Tratado de Sukkah 52a, ele chega a falar do Mashiach ben Yosef, em conexão com uma morte e uma, um lamento escatológico, quando está se analisando a profecia de Zacarias 12:10. Porque a profecia diz: e olharão para mim por causa daquele a quem eles transpassaram, e chorarão por ele como quem chora por um filho único. Então, o Talmud está dizendo o seguinte: a profecia diz isso, e os rabinos começam a ter uma conversa no Tratado de Sukkot. De quem é que está falando essa passagem? Alguns rabinos falam, essa passagem está falando sobre a morte do Yetzer Hará. Aí o outro rabino contra-argumenta, fala assim, mas isso seria um motivo de... Por quem que eles estão chorando? É o que eles perguntam. E os rabinos falam, eles estão chorando por causa da morte do Yetzer Hará. Aí o outro rabino contra-argumenta, mas seria motivo de choro? Não seria motivo de alegria? Já que nosso Yetzer Hará foi aniquilado? E aí os rabinos concluem nesse tratado. Feliz é aquele que interpreta essa passagem como se referindo à morte do Mashiach ben Yosef, que foi morto. Então, até o Talmud está confirmando que essa passagem fala sobre o Messias. Ben Yosef, Efraim, nosso verdadeiro Messias, como ele é chamado carinhosamente no Pesik Rabat. Continuando. E ainda que a plenitude dessa tipologia só se revele com clareza em Yeshua. A matriz já estava plantada na própria Torá. Yosef é o justo rejeitado pelos seus próprios irmãos, mas que salva todo mundo no final. Efraim é a semente que se espalha entre as nações. Filhos desse justo rejeitado pelos seus próprios irmãos. Nota a conexão da obra do Eterno. Não é só para o povo de Israel. Pouco é que sejas o meu servo para restaurares as tribos de Jacó. Também te dei como luz, como uma aliança pelo povo e uma luz para as nações, para que leve a minha salvação até as extremidades da terra. E Yeshayahu 49, verso 6. A missão do Mashiach é dupla. Resgata primeiro o povo de Israel, mas se estende para todas as nações. E essa tipificação, nesses dois que entram na terra prometida, um descendente de Efraim, Yehoshua bin Nun, outro descendente de Judá, Caleb. Ambos entram na terra prometida e conduzem o povo. Nota um detalhe curioso. A palavra dos espias também conduziu o povo ao erro. Mas o espírito e a palavra de Yehoshua bin Nun e Caleb ben Yefuné conduzem o povo para a vida. Desde que nutram o mesmo espírito de confiança em Hashem. Isso é determinante. Então falamos um pouco de Yehoshua, agora vamos falar de Caleb.
Caleb, por sua vez, ele representa Yehudá, Judá. E Judá representa o eixo régio da promessa messiânica. A bênção de Jacob, ela declara, quando Jacob está abençoando seus filhos, e fala: Judá é a tribo do cetro, da autoridade. Né? Ele fala: o cetro não se apartará de Judá até que venha Shiló. Judá é a tribo desse cetro, da autoridade, da liderança davídica e, por fim, da manifestação régia do Mashiach Ben David. Mas em Shelah, nessa paraxá, Judá aparece de modo profundamente comovente. Não primeiro, ele não vem com trono, com herança régia. Primeiro, ele mostrou para que ele veio e por que a linhagem davídica tinha que vir através dele. Qual foi a diferença? Ele veio com trono, majestade, um séquito de seguidores, tapete vermelho? Não. Ele veio com confiança em Hashem. É isso que fez Hashem se agradar desse tipo de coração e estabelecer que eu quero que o meu Mashiach venha dessa genealogia. Dessa genealogia. Então, ele não vem com trono, mas com fidelidade a Hashem. Antes que o rei davídico se manifeste, Judá precisa ser representado por um servo que resiste à maioria do próprio povo. Olha que missão difícil. Você está junto com um povo que você ama, mas quando a maioria se rebela em rebeldia contra Hashem, ele tem que passar por cima disso e virar as costas para esse povo. Contra os rebeldes, não contra o povo, contra os rebeldes do meio do povo. Vamos botar as coisas claras. Essa é a postura do verdadeiro tzadik, do servo do Eterno. Colar com o Eterno primeiro e com a sua diretriz. Ainda que isso nos custe perder tudo. Benefícios, contatos. Imagina, ele tinha uma vida estruturada, conhecia todo mundo. Mas, de repente, a maioria daquelas pessoas que ele conhecia estão falando, não, deu errado. Essa terra não é a terra da promessa, não. Imagina. E ele ter que bater o pé, mesmo correndo o risco de perder todos os benefícios do convívio com outros irmãos, e ir na direção contrária. Essa é a característica que fez dessa linhagem a linhagem messiânica. Por isso, Hashem diz de Caleb o seguinte: porém, o meu servo Caleb, houve nele outro espírito, e perseverou em seguir-me plenamente. Bamidbar 14, 24. O Or Hahaim, ele observa que Caleb, ele possuía uma força interior singular. Enquanto Yehoshua recebeu a oração explícita de Moshe Rabbeinu, fazendo uma oração sobre ele e até mudando o nome, Caleb ele precisou lutar de dentro, romper com o espírito coletivo dos espias e aderir a Hashem com interesse. Essa é a grandeza de Judá nessa Parashá Shelah. A realeza verdadeira começa quando alguém permanece fiel, mesmo antes de receber a coroa. Essa é a semente. O ponto culminante está no nome de Yehoshua. A Torá diz, e Moshe chamou Roshé, filho de Nun, de Yehoshua. Rashi, seguindo o tratado de Sotá 34b, explica que Moshe transformou o nome de Roshé em uma oração. Yah Yoshiaha Meatzat Meraglim. Que Yah te salve do conselho dos espias, segundo o tratado de Sotá 34b. Como se Moshe tivesse orado isso sobre Yehoshua. Que o Eterno te guarde, te salve.
do conselho desses espias. E isso é extraordinário. Antes que Yehoshua enfrente os gigantes da terra, ele precisa ser salvo do conselho corrompido dos próprios líderes de Israel. O primeiro inimigo não é Canaã. É a incredulidade religiosa disfarçada de prudência. E aqui, a nossa leitura judaico-messiânica, ela encontra uma pérola preciosa escondida aqui. Yehoshua e Yeshua compartilham a mesma raiz no seu nome, de salvação. Yashá significa salvar, libertar, resgatar. Yehoshua, de Efraim, conduz Israel à herança da terra prometida física. Yeshua Hamashia, da casa de Judá, registrado na sua Brit Milá por um pai chamado Iosef, que era seu padrasto. Ele duplamente, queiram os opositores ou não, é Mashiach ben Yosef, literalmente, registrado na sua Ketubá, em sua Brit Milá, ao 8º dia. E Mashiach ben David, pelo sangue de Davi, que corria em suas veias. Descendente de Miriam, pela linhagem de Lucas 3, que nós vemos. Ele era os dois, um só. Curioso foi como a própria tradição rabínica ou fez isso de propósito, mas se levantando contra Yeshua do jeito que estavam se levantando, como deixaram isso passar? Por que não chamaram do Mashiach sofredor da tradição rabínica de outro nome? Mas, por causa da tipificação com Yosef Hatzadik, patriarca, eles não tinham como fugir disso. E o Eterno, até nisso, estava, sobretudo, o que os seres humanos escreveriam. Porque na tradição rabínica é documentado um Messias sofredor. Mashiach ben Yosef. Por que ben Yosef? Porque assim como Yosef foi rejeitado, assim como Yosef não foi reconhecido pelos seus irmãos e trouxe a salvação para todos, inclusive para as nações, mas primeiramente para os seus 11 irmãos, assim como Yosef fez isso, o Mashiach ben Yosef está tipificado nisso. Então a própria tradição reconhece esse tipo de tipificação do Messias sofredor. Por outro lado, o Messias que volta no final dos dias, que é conhecido na tradição rabínica como Mashiach ben David, não são dois Meshirim, mas um só, segundo Rashi. Rashi explica isso muito bem quando está lendo Daniel 12:12, que ele fala que assim como o Messias, que o primeiro Redentor, ele aparece, depois ele é ocultado, para depois aparecer de novo, assim também será com o último Redentor, o Mashiach, que ele será revelado, depois ele será ocultado e depois ele voltará. Rashi. O próprio Rashi que não cria em muitas coisas, mas o Eterno deixou o lábio dele proferir essas coisas. Percebe? E não só Rashi. Você tem Bamidbar Rabá, você tem vários outros. Ruth Rabá. Você tem vários tratados rabínicos que vão falar da questão da serva, assim como a serva aparece, depois se esconde, depois aparece de novo. Assim também o último Redentor. Assim como o primeiro Redentor, Moshe Rabbeinu, apareceu, depois foi ocultado e depois apareceu novamente para dar a Torá, da mesma forma o último Redentor. Isso é citado em várias tradições rabínicas, não numa só. Então não são dois Messias, embora parte da tradição judaica creia que sim, sejam dois Messias físicos. Mas nós que temos o entendimento da vida de Yeshua HaMashiach, isso está plenamente tipificado nele. Tanto como Mashiach ben Yosef, quanto como Mashiach ben David, por causa do sangue. Oi? Sim, o Zohar vai falar isso também.
Sim, sim. E detalhe, eu tenho até um texto do estudo, depois eu posso até passar no grupo, que sabe quantas alegorias existem na história de Yosef que apontam para Yeshua? 60. Da história inteira dele. É, sim. O detalhe. Quer ver um detalhe da crucificação de Yeshua? O que os inimigos romanos fizeram ali antes de crucificá-lo? Rasgaram as suas vestes e lançaram sortes sobre a sua túnica. Qual é a prova que os irmãos de Yosef dão para o pai? A túnica manchada de sangue. São várias tipificações. Se a gente fosse ficar aqui, ia ficar a manhã inteira. Mas tem muitas. Né? Sim, é o sangue que faz expiação pela alma. Né? Mas continuando aqui, gente. Então, Caleb e Yehoshua, desculpem, da tribo de Efraim, ele conduz Israel à terra prometida física. Mas Yeshua HaMashiach, da casa de Judá, conduz Israel e as nações, porque tinha também na bênção até para o Efraim, que ele seria também, se espalharia entre muitas nações. A missão do Mashiach é dupla, porque ele encarna em si mesmo os dois Meshirim, Ben Yosef, Ben David. E Hashem, então, e um detalhe aqui interessante. Yeshua, ele conduz Israel e as nações à herança redentora do reino que está vindo. Em Shelah, Efraim e Judá permanecem juntos como duas testemunhas contra o medo. E nós vemos também, lá em Ezequiel 37, que Hashem promete o quê? Unir novamente o madeiro de Judá e o madeiro de Yosef, que está na mão de Efraim, fazendo deles um só madeiro na sua mão. Assim, Yehoshua e Caleb, eles não são apenas sobreviventes aleatórios de uma geração incrédula, mas o Eterno usou esses dois para tipificar a obra messiânica que seria feita com as tribos de Efraim e a tribo de Judá, que seriam feitas duas varas na mão do Eterno. O que o Rabino Shaul fala mesmo em Romanos 11? Uma oliveira, galhos naturais, o povo judeu, e galhos enxertados. As pessoas que vêm das nações. Porque uma das missões de Efraim, o sangue de Abraão Avino está espalhado entre muitas nações. Também não é só Judá. Em muitos de nós aqui, Pereiras, Silveiras, né, Carneiros, quantos sobrenomes? Silva, Santos, Guedes, tudo descendente de judeu, espalhado nas nações. O que o Eterno prometeu? Que de Efraim espalharia em todas as nações. Mas no final, o Eterno faria da vara da casa de Yehudá, de Judá, e da vara da casa de Efraim, uma só vara na sua mão. O que converge radicalmente com o que o Rabino Shaul falou em Romanos 11. Então, gente, esses dois juntos, eles são um sinal profético de que a redenção final não virá pela voz da maioria, mas pela união da salvação e da realeza do Mashiach ben Yosef, do Mashiach ben Davi. De Efraim e de Judá, reunidos no mesmo propósito soberano de Hashem. E revelados para nós
na missão messiânica de Yeshua. Pulando aqui um pouco, vamos agora a um ponto que eu quero tratar, que eu acho muito importante dessa paraxá. O tal do cacho de uva. Esse cacho de uva. Olha lá. A cena do cacho de uvas na Paraxá Shelá é uma das imagens mais carregadas de beleza profética em toda essa paraxá. A Torá diz: e chegaram ao vale de Escol, e dali cortaram um ramo com um único cacho de uvas. O verbo cortaram, ele é muito forte ali. Pois o fruto que testemunha a vida da terra é separado então da videira e levado ao acampamento como uma evidência visível da promessa. Israel ainda não havia entrado na herança, ainda estava no deserto, ainda caminhava entre areia, sede, murmuração e prova. Mas de repente, diante da congregação, aparece um fruto da terra futura. Vai pensando. Eu estou falando aqui em dois níveis ao mesmo tempo. Eu estou aqui, ó, em Derash e eu estou em Sod também. Olha o que eu estou dizendo. Ele aparece diante da congregação como um fruto da terra futura. Uma prova viva, real, da abundância de uma terra que ainda não estamos. Quem já conectou, já conectou. Ele veio como primícias, com um corpo glorificado, como um fruto visível, tangível, palpável de uma terra futura. Assim como aconteceu no Vale de Escol, em que aquele grande cacho de uva foi apresentado por uma congregação que estava no deserto, passando fome e sede, murmuração, estavam em outra realidade, não viviam ainda na terra prometida, mas eles tinham diante de si um fruto real, visível, palpável da fartura da terra futura. E não creram na promessa de Hashem. Semelhantemente hoje, nós temos um fruto da terra futura que veio, se sacrificou, e muitos, vendo, não creem na promessa de Hashem. Para nos levar para essa terra futura. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Já está na terra futura. Emuná. Confia? Você confia? Essa é a diferença entre nós e os espias. Ah, mas eu não tenho provas. Cadê os dados? Cadê a prudência disfarçada? A incredulidade disfarçada de prudência. Não, mas que provas eu tenho que... Espias. Então, continuando, eu estou trazendo as revelações aos poucos aqui. É como se a própria Canaã enviasse uma embaixada de abundância ao deserto. O cacho de Escol, que aliás Escol significa cacho em hebraico, é a cidade do cacho. De tanto, né? O cacho de Escol era mais do que uma amostra agrícola comum. Era um sinal escatológico em miniatura. Hashem permitiu que o povo tocasse, visse e carregasse um fragmento do amanhã, para que a esperança se tornasse concreta diante dos olhos
de uma geração cansada. A geração estava cansada. Até esse ponto é compreensível. Agora eu vou entrar na terra, vou ter mais desafio pela frente. Mas eles botaram foco neles, não em Hashem. Hashem, então, por misericórdia, trouxe uma evidência das coisas do outro lado. Da terra da promessa. De que era aquilo tudo mesmo que ele tinha dito. Tem frutos enormes. E o povo estava cansado de acreditar, de saber que ia ter mais trabalho para lutar contra um gigante de 3 metros, cidades fortificadas, e escolheu não crer. E não, vamos ser prudentes. Olha o perigo. E deixaram esse espírito amainar, baixar. Então, continuando aqui, gente. A tradição rabínica ela percebe a grandeza extraordinária desse sinal. Rashi, ao comentar Bamidbar 13, verso 23, preserva a leitura de que o cacho era tão imenso que não foi carregado como um fruto comum. 8 espias teriam carregado o cacho, enquanto o outro levou uma romã e outro levou um figo. E Yehoshua e Caleb, segundo essa tradição, isso é uma tradição rabínica, tá, gente? Não participaram desse transporte, mas o que a Torá está dizendo é outra coisa. Não seriam 8, seriam 2 pessoas carregando. Mas vamos lá. E Yehoshua e Caleb, segundo essa tradição, não participaram desse transporte, pois os demais usariam o fruto dentro de uma narrativa contaminada pela intenção de difamar a terra. E isso é tremendamente profundo. O fruto ele era verdadeiro, a interpretação dos espias é que estava corrompida. Eles carregaram nos ombros a prova da fidelidade de Deus, mas em seus lábios transformaram a abundância num argumento de medo. A mesma uva que deveria despertar o louvor foi usada para alimentar incredulidade. Assim, o cacho de Eshcol, da cidade de Eshcol, ele revela uma verdade espiritual cortante. Sinais, é o que o Bruno falou. Sinais, milagres e evidências não salvam um coração que decidiu interpretar a promessa pela ótica da desconfiança. Mesmo os sinais. Eles foram julgados com muito mais rigor, porque eles tiveram sinais enormes e maravilhas para crer. Mas mesmo isso, os sinais e as maravilhas não foram a garantia de uma confiança automática. Mas foi usado ao contrário, como algo para desconfiar. O fruto da terra estava diante deles, mas a terra não estava ainda, a terra prometida não estava dentro deles. O fruto estava diante deles. Fazendo um paralelo, e é isso que eu estava falando aqui, dos 2 níveis que eu estou falando ao mesmo tempo. Eu estou revelando o nível Peshat, lá da Paraxá, falando do fruto real do cacho de uva real, que estava diante dos espias reais. E diante do povo de Israel real. Por outro lado, eu também estou falando do fruto do reino vindouro, da videira verdadeira, do Mashiach. Que ele veio como prova de Hashem, de que tudo aquilo era verdade. Hashem deu testemunho, trazendo Moshe e Eliarro como testemunhas e glorificando: esse é o meu filho, em quem eu tenho prazer. Escutai-o. Diante de milhares de pessoas, ele foi levado ao céu. Porque fala ali 500 irmãos, homens, mas não era contado nem mulheres nem crianças. Todos viram o fruto, o grande cacho de uva do reino vindouro. Recebeu um corpo glorificado que podia ser tocado, podia comer peixe, mas podia atravessar uma parede. Porque não está limitado por Asiá. Penetra nos mundos de Yetzirá, no mundo de Beriá, no mundo de Atzilut.
e daí para cima fazendo a conexão com Hashem. E essa prova, assim como o cacho de uva da Parashá Shelah, foi vista pelo povo de Israel, por nós, foi tocado, e ainda assim, muitos preferiram crer nos espias. Não creram. Na evidência, Hashem estava dando uma prova da sua promessa que era verdadeira. E tanto o povo lá, quanto o povo hoje cá, não crê. E o que destina? Qual é o destino? Essas pessoas, então, todo mundo junto, vai entrar na Terra Prometida? Não. Seus cadáveres vão ficar prostrados lá no deserto. O Eterno bota tipificações na Taná, na Torá, para que a gente entenda que assim como aconteceu com os espias, assim acontecerá com essa geração. Que tem todas as provas para ter uma Shia e o rejeita. Tem todas as provas do fruto do reino vindouro e não crê. Prefere confiar nos espias. Para essas pessoas, o que resta? Use filtro solar. Porque lá é bem quente. Para onde você vai? Só isso. A misericórdia de Hashem se manifestou já. A misericórdia de Hashem está durando 2000 anos, anunciando o cacho de uva. Gente, é só crer em mim e entrar na terra prometida. Quem que levou para... Até isso o Eterno tipificou nessa paraxá. Quem que fez o povo de Israel entrar na terra prometida? Yeshua bin Nun. Ele só faltou desenhar para as pessoas entenderem o que ele está gritando do caminho da salvação de Hashem. Por onde passa. Ele deu a tipificação com Caleb e com Yehoshua, da tribo de Efraim e da tribo de Judá. Ele só falta ligar os pontos. E as pessoas não ligam, não entendem, porque estão cegas. Pode falar. É, sim. É, este. Voz de fogo. Escolha. Sim, sim. Com o coração. É. Coração. Uma outra coisa interessante que eu vi de por que ele ficou em silêncio. Porque dizem que quando os espias foram para a terra, segundo a tradição rabínica, ele foi para o túmulo dos patriarcas orar. Porque Escol também era o nome de um aliado de Abraão Avino, que tinha garantido a herança ao povo de Israel. E por conta disso é o nome do vale. Então que ele tinha ido, ele não concordava com aquilo, mas ele tinha essa postura do coração. Né? Então, gente, só para completar aqui, nós estávamos falando que o cacho de uva do Vale de Escol, aliás, só antes de continuar com o cacho de uva, tem uma outra coisa interessante.
que tem uma passagem, se não me engano, é Devarim 20, 29 ou 32, não me recordo, mas que o Eterno estava voltando, vindo com o séquito dos seus seguidores, dos seus anjos, e do lado dele, à sua direita, havia o Eshdat, o fogo da lei. Olha quem está à direita do Eterno. O que Yohanan Hamatbil vai falar? Eu vos imerjo, vos batizo com água, mas virá após mim um que vai imergir vocês no Ruach HaKodesh e no Esh, no fogo. Quem é esse que vinha após Yohanan Hamatbil? Sim, até mesmo em Hit Galut, né, em Apocalipse, mostra o Mashiach como fogo. Né? Então é muito curioso essas conexões, mas vamos voltar aqui só para a gente focar. Então, os sinais, maravilhas e milagres, eles não salvaram um coração que decidiu interpretar a promessa pela ótica da desconfiança. O fruto da terra prometida estava diante deles, mas a terra ainda não estava dentro deles. E é aqui que a figura da videira, ela atravessa a escritura inteira e encontra sua plenitude messiânica no Mashiach Yeshua. A Tanar já havia apresentado Israel como videira de Hashem. A Tanar fala o seguinte, né, em Terrilim 80, verso 9, uma videira do Egito fizeste sair. Então, o povo judeu já tinha sido apresentado como videira. Né? Porque a vinha de Hashem dos exércitos é a casa de Israel. Isso está em Isaías 5:7, Yeshayahu. Portanto, quando Yeshua declara em João 15 e Yohanan 15, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor, ele não está criando uma imagem desconectada de Israel. Ele está assumindo em si mesmo a vocação mais profunda do próprio povo de Israel. Ele é a videira fiel, aonde Israel foi chamado a frutificar. Ele é o Israel obediente. O filho plantado pelo pai. A raiz viva da qual brota o fruto do reino. O cacho de Escol era um fruto cortado da videira e apresentado no deserto. E Yeshua é a própria videira viva, entregue no mundo, para que os ramos ligados a ele produzam fruto e que glorifiquem ao Eterno. Por isso, a nossa leitura judaico-messiânica da Parashá Shelah, ela não vê o cacho apenas como um símbolo de fartura material, mas como um sinal antecipado da realidade messiânica. O fruto da terra prometida apontava para o fruto do reino. A videira de Canaã apontava para a videira verdadeira, para o Mashiach. O ramo cortado e carregado diante de Israel apontava para aquele que seria manifestado diante de Israel, carregando em si a vida, a doçura, o juízo e a promessa. O Zohar, ao tratar essa cena, observa que Yehoshua e Caleb, ao retornarem com o cacho, permaneceram inicialmente em silêncio, enquanto os demais espias disseram: este é o fruto dela. Esse silêncio ele é eloquente. Nem todo sinal deve ser manipulado por discursos apressados. Há frutos tão santos que exigem reverência antes da explicação. No Mashiach Yeshua, a promessa já não é apenas carregada sobre uma haste diante do povo. Ela é encarnada. E nele, o futuro invade o presente de modo definitivo. Nele, o deserto recebe o fruto da terra. Nele, Israel e as nações são chamados a deixar de apenas admirar o cacho de uvas e, finalmente, permanecer na videira. Agora tem um segredo aqui, gente. E esse segredo eu acho bem interessante.
Esse segredo, ainda sobre o cacho, fala o seguinte: depois de contemplarmos o cacho de uva de Eshcol como um sinal da abundância da terra, precisamos agora olhar para um detalhe ainda mais profundo. Esse fruto, ele não aparece diante de Israel preso à videira. Ele não aparece preso à videira, mas cortado. Cortado da videira e carregado sobre o madeiro. Conectaram, né? Olha que curioso isso na Paraxá. A Torá diz: e dali cortaram um ramo com um único cacho de uvas. E logo acrescenta: e o carregaram, aqui no hebraico, eu vou trazer o hebraico aqui. Perdoem o meu hebraico, aqueles que são mais fluentes. Vaisauhu vamot bishnayim. E o carregaram sobre uma haste entre dois. Entre dois. É assim que está no hebraico. E o carregaram sobre uma haste entre dois. Conhece alguma videira verdadeira que foi pendurado no madeiro entre dois? Curioso, né? Codificado na Paraxá. E que todo mundo vai ler isso aqui a 10 mil quilômetros por hora, vai passar batido e não vai captar a profundidade de duas palavrinhas no hebraico. Que estão simbolizando. Ele está falando uma coisa em Pechat e está sinalizando outra lá em Sod, lá em cima. Tipificações. Isso está em Bamidbar 13, 23. O texto ele é simples no nível Pechat, mas carregado de uma força simbólica. O fruto da promessa é separado da videira, erguido sobre um madeiro e apresentado diante de uma geração inteira que precisava decidir se creria ou não. Olha a simbologia. Olha os paralelos. Eu consigo ver dois filmes aqui ao mesmo tempo. Lá há 3.500 anos atrás e outra na época de Yeshua. O fruto do reino futuro, da terra futura, se apresentou diante do deserto da escravidão e da opressão romana, em que o povo estava sedento da luz de Hashem. O fruto da videira verdadeira estava ali, foi pendurado no madeiro. E, do outro lado, o cacho real de uva, também pendurado no madeiro. Diante de toda a assembleia do povo, para decidirem se iam crer que aquilo estava falando da promessa de uma vida nessa terra prometida ou não. Olha como é que se aplica em Pechat e em Sod ao mesmo tempo. A mesma palavra, o mesmo texto. O cacho, ele não era Canaã inteira. Ele era uma amostra dessa herança. Ele não era a posse plena. Ele era um sinal antecipado. Ele não era ainda a entrada na terra. Ele era o testemunho de que a terra prometida era real, boa e abundante. Em linguagem espiritual, Eshcol é o futuro carregado para dentro do deserto. A promessa levantada diante dos olhos de quem ainda caminhava entre incredulidade, sede e pó. O Eterno estava testemunhando quando mostrou o cacho de uva, de que a terra que ele daria era de verdade.
E que se houvesse obstáculos, eles iam vencer. Porque foi o Eterno que prometeu. E por outro lado, o Mashiach que o Eterno trouxe, que ao ressuscitar dos mortos tem um corpo glorificado, é uma amostra da outra terra prometida, do Olam Rabá. O Rabino Shaul fala em 1 Coríntios 15 que o nosso corpo será feito semelhante ao do Mashiach, ele é a primícia. Nós poderemos transcender o mundo de Asiá, o mundo da matéria, o mundo físico, o mundo de Yetzirah, de Beriá e de Atzilut. Assim como o corpo de Yeshua transcendia. Estava livre das amarras da matéria. Não é a matéria que manda em você. É você que manda na matéria. O Eterno trouxe essa prova para nós. Para decidir quem cria ou quem não cria. Porque dependendo dessa tua decisão, é terra prometida ou esqueleto prostrado no deserto. E o deserto sendo uma metáfora de Guerrinam. Calor escaldante, fome, sede, de tudo. E morte. A decisão é de cada um. Você confia que Hashem enviou o seu Mashiach? Você confia que o que ele fez, ao ser levantado como cacho de uva, levantado como a serpente no deserto, o cacho de uva trazia a prova da abundância de Hashem na terra futura. A serpente levantada no deserto trazia a prova de que uma cura miraculosa aconteceria. Porque não tinha que levar para o CTI, para o SUS, para plano de saúde. Não. Era curado de olhar para aquela serpente levantada no deserto. Quem olhasse ficava são da picada das cobras. Assim como Moshe levantou a serpente no deserto, assim o Mashiach também seria levantado no madeiro. Você confia que isso te cura? E que não é. Não, mas vamos ver aqui a prudência. O que diz a estatística? O que salva? Não, é só se eu fizer isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. Então você não confia. Sua confiança está em você. E isso, para os espias, significou a porta do deserto. Não, mas para eu conseguir o Olam Rabá, eu tenho que fazer isso. Eu? Não. Você não confia no que o Eterno está te dizendo. Em quem abre essa porta para você. Os teus méritos não são suficientes para abrir uma porta carregada de pecados que você cometeu durante a vida inteira. Vamos julgar isso na Torá? Vamos botar cada bolinha de gude ali em cada um dos pratos para ver qual prato pesa mais? Você se garante? Ou precisa de um tzadik perfeito, cujos méritos pagam pela tua transgressão? É a mesma questão dos espias no dia de hoje. A confiança no fruto perfeito de uma terra futura, que o Eterno trouxe diante dos nossos olhos, para que todo aquele que confiasse não tivesse o destino dos espias e da parte do povo que não acreditou, mas que pudesse, através de Yehoshua, entrar na terra prometida. E o Eterno deixou tão claro isso, que a Torá, ela nos conduz. Ela é a cerca que nos impede de cair no precipício. Mas ela não abre a porta do Olam Rabá. Não é ela. Ela nos conduz. Moshe, ele não entrou na terra prometida. Quem entrou foi Yehoshua. Passou o bastão. Daqui, conduzir até aqui, daqui para frente, é você. O Eterno nisso também estava tipificando. Não é que depois de Yehoshua, então vamos esquecer a Torá e esquecer o que Moshe ensinou. Ao contrário. Coloque agora essa Torá que Moshe te instruiu e que foi a tua cerca
dentro do teu coração e tenha o espírito de Yehoshua, que pela confiança preferiu acreditar em Hashem do que nos obstáculos gigantescos diante dele. E através dessa confiança entraram na Terra Prometida. E a Torá, tudo que Moshe Rabbeinu ensinou, quem era o seu fiel servo de Moshe? Yehoshua. Nem saía da tenda, de tanto que ele queria aprender tudo para internalizar a Torá. Ele não substitui a Torá, ele não joga fora a Torá. Ele coloca a Torá aqui dentro. É a nova aliança. Por isso que o Mashiach morreu. Não é para, já que ele morreu no meu lugar, eu vou ficar só na graça e está tudo certo. Não. Ele morreu por você, ele pagou o preço. Então agora para você, meu amigo, é techuvá. Mostra que a Torá está escrita aqui. Techuvá. Porque quem está na nova aliança não aboliu a Torá. Quem está na nova aliança teve a Torá escrita no seu coração e no seu entendimento. Não é isso que diz a profecia de Irmiarro 31, de 31 a 33? Eis que vem dias em que farei com as nações? Não. Com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança. Não conforme a aliança que eu fiz com seus pais no deserto do Sinai, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os ter desposado. Mas essa é a aliança que eu farei com a casa de Israel. Escreverei a minha Torá no seu interior e a colocarei no seu coração e no seu entendimento. Então, quem diz que está na nova aliança, a Torá tem que estar escrita. E é assim que a gente entra na Terra Prometida. Através do testemunho do Mashiach, do fruto de uma terra vindoura, que o Eterno trouxe já, para que víssemos que tudo aquilo é verdade, que sim, existe corpo glorificado, que sim, existe a ressurreição dos mortos, que tudo isso acontecerá também conosco. E assim sermos conduzidos pelo mérito do Mashiach e desse sangue que ele derramou em nosso favor, ser lavados da transgressão, conforme profetizado em Yeshayahu 53, que ele levaria sobre si as nossas transgressões e iniquidades, e colocaria sua vida, derramaria sua vida na morte, né? Levando sobre si o pecado de muitos. É o que diz Isaías 53. Então, gente, essa paraxá ela é muito especial, porque ela está trazendo coisas extremamente codificadas. Né? É muito curioso, até detalhes pequenos, que não só o cacho de uva é cortado, mas ele é levado no madeiro para ser mostrado para o povo inteiro que era um fruto de uma terra nova, prometida, que o Eterno estava te prometendo. E que ele foi, como diz aqui no texto hebraico, estava pendurado no madeiro, esse cacho, entre dois. É muito curioso as tipificações. Então, gente, eu sei como é que está o tempo aí. Oi? 5. É? Tranquilo. Então, gente, assim, essa mesma imagem, ela se torna paradoxal. Eles carregam nos ombros a prova de que Hashem falou a verdade, mas carregam no coração a incredulidade, que transforma a prova em acusação. O fruto é santo, mas a narrativa deles é impura. A abundância, ela é real. Mas seus olhos a leem como uma ameaça. Isso nos mostra uma verdade terrível e atual. É possível carregar evidências da fidelidade do Eterno e ainda assim falar como quem não confia nele. É possível tocar o fruto da promessa e continuar escravo
da mentalidade do deserto. Eshcol, ele denuncia essa contradição. O problema nunca foi a falta de frutos, de provas que o Eterno estivesse dando. O problema foi a falta de fé para interpretar esse fruto corretamente. E na nossa chave judaico-messiânica, sem violentar o nível pechat da Torá, o cacho cortado e erguido sobre o madeiro se torna uma poderosa antecipação tipológica do Mashiach. A linguagem profética da Taná conhece a imagem do justo ou ungido sendo cortado, como é falado lá em Isaías 53, no verso 8, que ele foi cortado da terra dos viventes. E Daniel diz, em Daniel 9, 25, o seguinte: será cortado o Mashiach. Duas profecias de dois profetas diferentes, falando do Messias que deveria ser cortado, morto, separado. Mesmo reconhecendo que esses textos possuem discussões interpretativas dentro do judaísmo, a ressonância messiânica aqui ela é profunda demais para ser ignorada por quem contempla Yeshua dentro da história de Israel. O Targum Yonatan, por exemplo, sobre Yeshayahu 52, no verso 13, abre esse cântico do servo dizendo: eis que prosperará o meu servo, ou Mashiach. O próprio Targum identifica. E depois ele é entregue diante de Israel. Né? Assim, quando Yeshua se revela como a videira verdadeira, e que depois ele é entregue, né, diante de Israel e das nações, vemos nele a realidade para o qual o sinal de Eshcol apontava. O fruto vivo do reino, separado, cortado, levantado no madeiro e apresentado ao povo como uma prova definitiva de que a terra prometida da redenção é real. Há ainda aqui essa camada de nível Sod, né, que nós falamos, ela é discreta, mas profundamente messiânica. Nessa expressão, vai salhu vamot bishnayim, e o carregaram sobre uma haste entre dois. No Peshat, trata-se do modo como o cacho foi transportado, no nível mais baixo, no nível Peshat. Ali está falando literalmente da forma que o cacho foi transportado. Mas numa leitura tipológica, essa imagem ela é impressionante. O fruto da videira ele é cortado, levado sobre o madeiro. A imagem ali ele é apresentado diante de Israel entre dois. Na Bessorá, no Evangelho, Yeshua, aquele que se revelou como a videira verdadeira, ele também é levantado no madeiro entre dois homens. Ali o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado, e Yeshua no meio. João 19, 18. Lucas também registra. E também outros dois que eram criminosos foram levados com ele para serem mortos. Isso está em Lucas 23, 32. E depois afirma que um foi posto à sua direita e outro à sua esquerda. Assim, o sinal de Eshcol, ele ganha mais uma camadinha de uma ressonância profética extraordinária. O fruto cortado da terra prometida, que é a videira verdadeira, que é o fruto da videira, o cacho de uva, ele é carregado, levantado no madeiro e carregado entre dois. E o Mashiach, fruto vivo do reino, ele é levantado entre dois transgressores. O cacho de Eshcol provava que a terra era boa. E Yeshua, suspenso entre a culpa
e a redenção prova que o reino do Eterno é verdadeiro e que a misericórdia é real e que até no lugar da condenação pode brotar o fruto da vida eterna. Depois dessa imagem, o segredo de Eshcol se torna ainda mais contundente. Não está apenas no tamanho do cacho esse segredo, mas na tragédia da sua recepção. Os espias viram o fruto, mas não creram na terra prometida. Muitos viram os sinais de Yeshua, mas não discerniram o reino. O cacho dizia: a promessa é verdadeira. E eles responderam: os gigantes são maiores. E Yeshua dizia: o reino chegou. Muitos responderam: não reconhecemos esse sinal. Essa é a continuidade espiritual entre Shelah e a Bessorá de Yohanan. O sinal pode estar diante dos olhos e ainda assim o coração pode permanecer fechado. Mas para Yehoshua e para Caleb, como para os discípulos que permanecerem em Yeshua, o fruto não era uma ameaça, era um convite. O madeiro não era um escândalo vazio, era uma revelação. A videira verdadeira não nos chama apenas para admirar o fruto, mas a permanecer nele, como ele mesmo fala: permanecei em mim e também eu em vós. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Assim, Escol nos conduz do deserto à videira, da promessa vista à promessa encarnada, da evidência carregada por homens incrédulos ao Machia que carrega em si a vida eterna do reino. Nele o fruto não é apenas mostrado, o fruto é oferecido. Nele a terra prometida não é apenas provada, a herança ela começa então a ser recebida. Então, gente, só para concluir, essa paraxá tem muitas outras camadas de revelação. Mas essa eu achei muito forte. O cacho de uva, a videira verdadeira, carregado no madeiro, carregado no madeiro. Levado entre dois. Levado entre dois. Tudo se conecta. E aquele cacho, ele era um testemunho para toda aquela geração de que o Eterno iria cumprir a promessa de levar para a terra prometida. Era só seguir e Yehoshua. Desse outro lado, o Eterno mandou o Mashiach para ser apresentado diante de toda aquela geração como um fruto vivo da videira verdadeira do mundo vindouro. Era só seguir Yehoshua. Yeshua. Tipificações espelhadas na Torá sobre o plano do Eterno de resgate e para a vida eterna. E as pessoas, muitos ali, apesar dessas provas enormes que o Eterno trouxe, não creram. Como se estivessem chamando o Eterno de mentiroso. O Eterno, ele poderia ter dado só a promessa, ele não precisava ter trazido provas. E trouxe. Trouxe provas de que estava falando a verdade. E o povo não creu. Aí então, quando passa desse ponto, entra Hesed, sai de cena e entra Gevurá do Eterno. Ah, é? Então você também está fora da minha promessa. Não creu? Eu falei que ia te levar para uma terra que mana leite e mel. Para uma terra prometida. E apesar de eu ter falado, você não acreditou?
Apesar de eu ter trazido provas. Eu trouxe um cacho de uva gigante, pendurado no madeiro entre dois. E vocês não creram. Então nenhum de vocês vai entrar na terra prometida. Não vão seguir a Yeshua, a Benum. Porque Yehoshua é o nome comprido e Yeshua é a versão curta do mesmo nome. Tá? E ele também foi chamado na Torá de Yeshua Benum. Então notem que não é para todo mundo, não. Aquele que tem o coração obstinado, que não crê, o Eterno não deixa essa pessoa chegar para seguir Yeshua. Não deixa. Quem disse isso? O próprio Yeshua. Ele fala duas coisas. Todo o que o Pai me deu virá a mim. E o que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Mas ele também fala: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Quem é que traz as pessoas para Yeshua? O Eterno. Então, pegando o caso aqui das pessoas do povo que não creram nos espias, que creram nos espias, que creram na distorção espiritual deles, que não creram no Eterno, que viram as provas da terra prometida futura e, apesar de verem as provas, não creram. O Eterno fala: vocês não vão seguir Yeshua Binum, porque é ele que vai conduzir para a terra prometida. Vocês vão dar meia volta até o corpo de vocês ser consumido no deserto durante 40 anos. Da mesma forma, hoje, o Eterno trouxe o fruto da videira verdadeira, cujo nome também é Yeshua. E que é ele que leva as pessoas, ele é uma prova viva do Olam Rabá, do corpo glorificado, do corpo mudado, do corpo que permeia o que os cabalistas já ensinaram, gente, dos 4 níveis de alma. O Eterno trouxe essa prova. Ele foi levantado no madeiro, entre dois. O Eterno fez a questão de tipificar com a própria paraxá. As pessoas não creram nele. E o que o Eterno faz com o coração dessas pessoas? O que a gente viu com o faraó? O Eterno obstina o coração dos incrédulos para que não creiam e não recebam a bênção de entrar seguindo o Yehoshua para a terra prometida no Olam Rabá. Mas que vão pelo caminho da escolha deles para o deserto do Guerrinã. Simples assim. É binário aqui. É 1 ou 0. Não tem uma... tem muitos caminhos até o eterno. Não tem. Só tem um. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A gente entende isso quando estuda um pouquinho a Hassidut. Porque eles explicam que o 5º nível da nossa alma, como já explicamos aqui, é Yeridá, que é uma centelha da alma do Mashiach dentro de cada um de nós. E se essa centelha é o nível mais alto da nossa alma, que nos conecta ao Ensof, ao Eterno, e se isso é o Mashiach, ninguém vem ao Pai senão por mim. Cabalisticamente falando. Simples assim. Então, aquele que rejeita o cacho de uva, as provas que o Eterno deu, tangíveis, palpáveis, daquele que ressuscitou dos mortos, o próprio Eterno endurece o coração, coloca sobre eles o espírito do erro, para que não sejam salvos. É 1 ou 0. Ou você confia em Hashem, que o plano dele de salvação era esse, enviando o servo sofredor, que ia pagar uma conta que era nossa,
porque a gente não tinha o mérito de pagar isso. Ou a gente confia em Hashem e recebe sobre nós o sangue da nova aliança, nos cobrindo dos nossos próprios pecados e transgressões, para a partir daí viver uma vida em Techuvá e guardar a Torá de forma internalizada, porque é isso que diz a nova aliança. Ou então, careta, o cortado aí somos nós. Da mesma forma que o povo que não aceitou o cacho de uva como prova da terra prometida futura, o Eterno mesmo falou: para cada ano, para cada dia que os espias ficaram lá na terra, que foram 40 dias, vocês vão ficar um ano no deserto. O que o Eterno estava falando sobre isso de forma codificada? 40, a gente já viu que repete várias vezes, né? Como sinal de Leolam Vaid. Então eles foram para o deserto e de lá não retornarão. Como o Eterno falou, seus cadáveres ficarão prostrados no deserto. Então, gente, isso que é a paraxá de hoje, que o Eterno me inspirou a trazer. Uma paraxá focada há 3.500 anos, paraxá Shelah, mas com profundas implicações para nós no dia de hoje. Um trecho dessa paraxá falando de algo que é uma tipificação, uma pérola escondida dentro dessa paraxá, que poucos vão achar. Pessoas vão ler isso aqui durante décadas e talvez não achem isso. Vão ler essa passagem do cacho de uva e não vão ligar os pontos. Mas para nós que estamos recebendo isso do Eterno e entendemos essa tipificação, o recado está dado. E felizes seremos se tivermos o coração de Josué e Caleb, de colar com o Eterno. O Eterno prometeu isso, que a salvação viria dessa forma. Estamos juntos, vamos por ali. Ah, mas a maioria está falando que não é. A gente sabe qual é o destino da maioria. Guerrinã. Infelizmente. Porque se recusam a crer. E crer não é só aquela fezinha. Se recusam a confiar na promessa de salvação que Hashem fez. É isso, gente. Termino por aqui a paraxá. Que o Eterno abençoe a cada um de vocês, em nome de Yeshua HaMashiach. E tenham um coração, como diria a oração de Moshe por Yehoshua, que o Iá, que o Eterno, te livre do sentimento e do espírito dos espias. É isso, gente. Shabbat Shalom a todos e até a próxima.